Bom, então, boa noite, gente. Meu nome é Bruno Barbosa. O meu projeto de TCC é uma escola de inglês. O nome da minha escola é Duque de Edinburgh, mas em português fica Edimburgo. Bom, o objetivo do TCC, ele é sempre apresentar o que foi mostrado ao longo do curso numa forma de apresentação. Um resumo, né, do que eu vou apresentar é que a minha escola, ela tem a duração de 5 anos e ela é pensada num modo de aprendizado que o meu aluno ele vai extrair o máximo do idioma de inglês. E eles vão ser divididos em 5 livros. Todos os livros terão 50 aulas e cada aula ela vai ser dividida em 3 partes, que vai ser o famoso listening, speaking e daí o practicing. Todas elas todas as aulas vão ter 3 horas, né? Aí o modo das aulas, elas vão ser repartidas em 2 partes, que são 50, vão ser lecionadas 25, aí a partir dessas 25 vai ter uma prova, aí depois dessa prova mais 25 é a avaliação final. É o processo de evolução para os módulos, para os livros. Eu também estou oferecendo uma opção de intercâmbio para os meus alunos. No momento que eles assinarem contrato comigo, eles têm a opção de começarem a pagar no começo do curso para países já pré-destinados, que são Jamaica, Trindade e Tobago, Ilha de Barbados, Santa Lucia e Nova Zelândia. Eu escolhi esses em específico porque o valor do dólar que eles usam é um pouco mais próximo do real do que o dólar americano, o dólar australiano. Bom, agora o valor dos módulos eles vão sempre variar. Então, os 2 primeiros, eles são de 4.000, eles vão poder ser parcelados em 8 vezes de R$ 500. Os intermediários, que são 2, são 5.000, eles podem ser parcelados em até 8 vezes de 625. E o último, que é o avançado, é 6.000 e ele pode ser parcelado de 8 vezes de 750. Bom, meu público-alvo, ele é dos 13 aos 45, mas eu vou manter muito foco nos adolescentes. A questão das rematrículas que está marcando ali é R$ 100, mas eu vou explicar ela um pouquinho mais à frente. Falando do material online, ele vai ser selecionado da mesma forma que o presencial, então não vai mudar nada. Bom, falando um pouquinho da minha formação acadêmica, eu sou formado em administração, proficiente no idioma inglês, sou formado em logística. Minha experiência agora, eu tenho 3 anos de intercâmbio na Austrália, 5 no Reino Unido. Já administrei escolas de idiomas em outros países e fui administrador numa gráfica também. Bom, a missão, visão e valores da empresa, elas são um conceito delas, né, que a missão é o que ela faz na sua área de atuação. A visão é onde ela se vê no futuro e os valores é a base dela. A missão da minha empresa é estabelecer um novo método de ensino de inglês no Brasil. A visão dela é ser reconhecida como a escola mais eficiente do estado fazendo isso. E os valores são honestidade, honra, lealdade e compromisso. Eu escolhi eles porque eles também estão linkados com o nome da escola, mas eu explico um pouquinho mais à frente também. Bom, setores de atividades são as formas de como a empresa vai ser classificada. A minha escola é prestação de serviços. A forma jurídica, ela determina a maneira pela qual será tratada pela lei. E ela vai ser o Simples Nacional, que é esse regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte. O capital social é o valor que a gente sempre vai começar quando a gente está abrindo um negócio. Como eu sou sozinho, o meu capital social vai ser de 1 milhão e minha porcentagem de participação é de 100%. A fonte de recursos ela foi construída após muitos anos de investimento, trabalho e a poupança. Agora um pouquinho dos clientes, né?
Vai ser dos 3 aos 45, como eu tinha falado. Eu vou mesclar os sexos. Eu quero também mostrar, quero pegar salas, fazendo salas com famílias, né? Porque todo mundo sabe a importância do idioma, o mundo inteiro fala inglês, é a língua dos negócios também. O foco vai ser das rendas mensais de todos os níveis, ou seja, A, B, C e D. O D eu quero deixar um pouco mais à frente para eu explicar também. Bom, análise de mercado de concorrentes. A gente pega a nossa escola, compara com algumas das escolas aqui da cidade, que é a CCAA, Wizard e ASID. Olhando pela essa tabela, elas são bem parecidas na real. Desculpa, na verdade. A única diferença é que a garantia que eu encontrei que a minha escola, ela te dá a oportunidade de emprego, viagem no intercâmbio. Fora o aprendizado que eu tenho certeza que vai ser muito mais eficaz que todas essas escolas. Os preços, eles não variam tanto, nem a forma de pagamento. Agora, análise de mercado de fornecedores. Então, vai ser tudo que eu vou precisar para manter meu negócio funcionando, né? Desde a internet, a energia elétrica, a parte do escritório da minha escola, as partes de limpeza e tudo que a gente vai vender no barzinho ou coisas assim. Bom, agora a descrição do principal produto do meu negócio, que é o que eu estava dizendo que eram os livros. Eles são 5, que eles vão ser o primeiro e o segundo é o de iniciante, o terceiro e o quarto de intermediário e o quinto vai ser o avançado. As 25 aulas lecionadas seguidas de uma avaliação e as últimas 25 seguindo de uma outra avaliação que é para o início de um novo módulo. Como eu disse, o modo online ele vai ser aplicado dessa mesma maneira. A duração das aulas vai ser de 3 horas, com diversos exercícios para os alunos. As datas comemorativas de outros países, elas vão ter total influência no meu ambiente. Ou seja, como na Irlanda, por exemplo, que tem o dia de São Patrício, o dia que eles comemoram lá, a minha escola tem um espaço reservado para esse tipo de ocasião e a gente vai fazer um ambiente personalizado dessas datas toda vez que ocorrer nos países, mas só dos países que falam inglês. O material físico, ele vai ser 100% de papel reciclável, isso é algo que a gente coloca muita importância também. Desculpa, eu esqueci de um tópico, é que a parte online, o aluno vai ter acesso enquanto o login dele tiver a matrícula marcada no site da escola. Assim que ela expirar, aí ele já não entra mais no site. Falando do plano de marketing na parte do preço, eu tenho várias formas de Bom, deixa eu começar de novo. Respira fundo, começa de novo. Não, sim, eu só me perdi aqui. Bom, falando do preço, tem 3 tipos. Se for o aluno avulso, ele vai pagar o pacote cheio desde o início. Então, as parcelas futuras, ele sempre vai ter um desconto, porque ele está continuando o curso com a gente. Mas se ele começar sem indicação e sem ser indicado, ele sempre vai pagar o pacote cheio. Então, estuda-se também o método de matricular colaboradores de empresas parceiras. Esses descontos eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Então, como eu estava falando do aluno avulso, se ele fechar com a escola, ele tem um desconto na sua rematrícula. A matrícula sempre vai ser R$100, eu vou explicar também o porquê de ter a taxa. E toda vez que ele fazer a rematrícula, como ele já é um aluno nosso, essa rematrícula cai para 40. Então, se ele começou o primeiro módulo, ele vai pagar 40. Agora, se vem um segundo aluno e começa no segundo, ele paga 100. Aí, só depois, ele paga 40. Então, para os novos alunos que fecharam o negócio na condição de serem indicados, um desconto de 10% no módulo do aluno que indicou para ele. Esse desconto ele é acumulativo até 5 alunos. Bom, como eu falei dos alunos de empresas parceiras, se eles fecham, eles têm um contrato de desconto individual para cada colaborador de 10% em todo o curso. Bom, agora do plano de marketing, da estrutura da comercialização, os canais de distribuição que eu estava pensando seriam voltados para os jovens, como eu tinha dito,
que vai ser dentro das plataformas digitais, como YouTube, as redes sociais como Instagram, Facebook. Eu também vou colocar representantes, os representantes da minha escola na entrada e saída das escolas públicas, podendo ser privadas também, e fazendo pequenas palestras entre as aulas. Eles podem distribuir flyers, panfletos, esse tipo de coisa. No nosso site tem uma coisinha que é um mimo para os alunos também, que toda vez que eles colocam um login, ou só cadastram um e-mail, eles vão receber dicas de inglês. Isso é totalmente gratuito e sem compromisso nenhum com a escola. Agora, a localização da nossa escola, ela é na Rua Humaitá, número 66, e é aqui em Indaiatuba, São Paulo. Ela é localizada nos pontos principais onde os jovens se encontram hoje em dia, que é o Shopping Jaraguá, McDonald's, Burger King, e ela é relativamente próxima da Kennedy. Ela foi pensada também por conta do fluxo de ônibus que tem aqui por essas bandas, por esse bairro, porque é um bairro que tem muita movimentação, tem muita linha e também não é tão distante, a pessoa pode ir a pé se ela preferir ou até de carro. Isso facilita muito com a questão dos horários. No layout, eu queria só dar um destaque que a parte esquerda que vocês estão vendo seria a frente dela, ela é como se fosse um prédio, tá? Os banheiros, eles são todos adaptados para cadeirantes e a parte do segundo andar, ela tem a escada comum e a escada de rampa para cadeirantes também. Aquele do pátio e salão de festas ali em cima é quando eu disse das datas comemorativas. Elas seriam feitas nesse local. E os banheiros desses lugares também são adaptados. A gente estuda também no futuro para colocar um elevador, mas eu não coloquei no layout. Então, a capacidade produtiva da minha escola seria de 5 salas, composta de 6 alunos e as 3 horas de duração por aula. Falando da matrícula, que eu falei que ia explicar, é por conta disso. A gente sempre vai iniciar uma sala nova assim que o aluno dá certeza para a gente de que vai fazer, porque a gente sempre pede sobre medida o material, como se fosse just in time. Então, as aulas elas sempre têm uma data para começar e uma data para terminar. Então, a gente sempre tem um estoque em dia e não é acumulativo. Bom, o pedido dos livros será feito no momento da matrícula do aluno e o prazo é como eu expliquei para vocês, que eles têm uma data específica para começo e fim. Bom, a necessidade de pessoal, né? Então, eu preciso de sócio, que no caso você é só eu mesmo, serviços gerais, os professores, secretárias e recepcionistas. As qualificações eu não coloquei muita coisa, porque professores, o básico era a formação em inglês, então é redundante falar sobre isso. Na estimativa de investimento fixo, a gente vai separar eles em 3 tabelas, que é de A, B e C, que é máquinas, equipamentos, móveis e utensílios e veículos. A tabela A, a gente tem todo o maquinário, né, da nossa empresa, que vai ter tudo dentro da escola, e o subtotal dele é de 51.400. A tabela B, que é todos os móveis dentro da escola, isso dá um total de 7.910. O C, veículos, a gente não vai ter nenhum. Então, o total dos investimentos fixos é o subtotal da tabela A, B e C, que dá 59.310. Bom, capital de giro, ele é o montante de dinheiro necessário para que a gente funcione normalmente, né, com suas compras de mercadorias e pagamento de fornecedores. A estimativa de estoque inicial. Bom, esse montante é extremamente necessário para um bom começo da empresa. Ele mostra o número exato do que é necessário para que a gente comece com o estoque certo. Bom, a tabela A de estoque inicial, que é esse kit professor, kit material de escritório, caixas de som para quando for online ou alguma atividade e os livros, nesse subtotal a gente tem 10.500. Esse kit professor e o kit material eu coloquei dessa forma porque, como se fosse o professor, seria tudo que ele precisa para lecionar, apagadores, canetões e afins. Aí o caixa mínimo. O caixa mínimo é o valor necessário para movimentar a empresa e pagar suas contas de seus clientes novamente. Aí tem o primeiro passo, que é contas a receber.
que ele vai falar da possibilidade de pagamento para os clientes. O segundo passo, ele vai ser de fornecedores. É a mesma forma que a primeira, só que aí como você paga o seu fornecedor. O terceiro passo é de estoque, que é o cálculo da necessidade média de estoques. Ele vai mostrar para a gente o número de dias de permanência do nosso material no estoque. E o quarto passo, que é o cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias, ele mostra a diferença de todos os números fora do caixa da empresa e depois compara ele com a forma de pagamento do fornecedor. Eu separei todas elas por tópicos e agora eu vou apresentar as tabelas, tá? Então, o primeiro passo, que vai ser o cálculo do prazo médio de vendas, que vai ser 20% dos meus clientes, eles pagam à vista. Então, eles não vão ter desconto, não vai ter um número de dias. E 80% dos meus clientes, eles pagam à vista, preço cheio, que é o número de dias que é em 10, que seria o boleto, né? E daí a média ponderada em dias seria de 8. Aí o segundo passo, que é o de fornecedores, eu pago à vista 50%, que daí não tem um número de dias, e pago a prazo 50%, que daí eu tenho um número de 30, e a média ponderada desses dias são 15. Bom, a necessidade média de estoques é 5 dias. Bom, aí dessa tabela, o tópico 1 vai ser o primeiro passo, que vai ser 8 dias. O tópico 2 vai ser estoque, que é o terceiro passo, que é 5 dias. O subtotal desses itens, 1 mais 2, vai ser 13. Aí o recurso de terceiros na empresa, o de fornecedores, que é o segundo passo, vai ser 15 dias. O subtotal vai ser o mesmo. Aí a necessidade líquida do capital de giro em dias, que é o subtotal 1 menos o subtotal 2, vai ser de 2 dias. Bom, e o caixa mínimo, que o tópico 1 vai ser uma tabela que a gente ainda não viu, que é a 5.11, que vai ser 44.276. O tópico 1 também, que vai ser o subtotal 2 do quadro 5.12, que a gente também não viu ainda, que é 25.305. Aí o custo da empresa, custo total da empresa, que é o item 1 mais o item 2, que é 69.581. O custo total diário, que é o item 3 dividido por 30 dias, o valor dá 2.319. E a necessidade líquida do capital de giro em dias, que foi 2 dias que a gente acabou de ver. Aí o total de B, que é o caixa mínimo, é o item 4 vezes o item 5, que dá 4.638. Bom, aqui é o resumo do capital de giro, que é o estoque inicial de 10.500, mais o caixa mínimo, 4.638. O total, somando essas duas tabelas, é 15.138,80. Bom, investimento pré-operacional é todo investimento que a gente faz antes da abertura do negócio, como reforma no local, legislação e afins. E dessa tabela, a gente tem algumas coisas que a gente gastou, que foi a despesa, as obras e reformas, divulgação. O total dessa tabela foi de 15.810. Bom, investimento total. Investimento total, o primeiro tópico é o quadro 5.1, que é 59.310. O capital de giro, que é o quadro 5.2, 15.138. E o tópico 3, investimentos pré-operacionais, que é o quadro 5.3, 15.810. O total dessa descrição dos investimentos é o item 1, somando com 1. A soma deles é o item 1, 2 e 3, que dá 90.258. E a fonte de recursos, como eu não tinha de terceiros e nenhum outro sócio, é só o meu, que vai ser 100 mil. O total, 100 mil também, né, no fundo. Bom, a estimativa do faturamento mensal da empresa, ele vai mostrar para a gente, levando em consideração um ambiente favorável que a gente tenha pensado. Eu coloquei uma observação ali, porque como eu tenho a opção de começar uma sala com 6 alunos, que é o máximo, ou 4 ou 3, eu baseei todas no primeiro módulo e todas elas com 6 alunos, para ficar mais fácil. Então, todas as salas, né, a quantidade de estimativa de vendas foi 6. O total dessa tabela foi de 96 mil.
A sala 5, que é a que eu falei que ia explicar um pouquinho mais à frente, ela é dedicada à renda D, que vai ser um projeto social que a minha escola vai estar fazendo. A gente vai aplicar alguma prova e daí os 6 alunos que forem sorteados ou ganhadores, eles vão ganhar o curso completo, do módulo 1 ao 5, sem pagar nada. A única coisa que a gente não vai oferecer é a possibilidade do intercâmbio. Bom, a estimativa dos custos de comercialização. Ele vai mostrar os valores relativos aos impostos que a empresa tem que pagar. Bom, nesse quadro a gente pega o nosso faturamento estimado, que foi 96 mil, a gente faz vezes 12 porque ele é anual, a gente tem uma tabela de alíquota, que é o do Nacional Simples, a gente coloca os valores lá, ela gera uma porcentagem. Então a nossa alíquota efetiva foi de 12,91. Então todos os impostos que caíram aí para baixo, a gente tira sempre do 12,91, ele foi gerado ali mesmo. Que vai ser o IRPJ 0,52, PIS 0,38, COFINS 1,76, CPP 5,60, o CSLL 0,45, os impostos estaduais a gente não tem, os impostos municipais, que é o ISS, que é 4,2. Agora o subtotal 1, que é o gastos com vendas, o tópico 2. Em comissões a gente não tem, propaganda a gente tirou 5,2 e a taxa do cartão de crédito foi 2. Aí o subtotal, bom, o subtotal foi de 6.912. Aí o total dessa tabela, que é o subtotal 1 mais 2, vai ser de 19.305. Bom, a estimativa do custo de mão de obra, que é o que eu vou pagar para os meus colaboradores, né? Professores eu vou precisar de 5, secretária vai ser 1, recepcionistas vão ser 2 e serviço geral 3. O total dessa tabela vai ser de 25.767. Bom, a estimativa do custo de depreciação. A depreciação ela ocorre com qualquer coisa que você compre. Com o passar do tempo ela vai desgastando, o valor dela cai. Aí nessa tabela eu separei o tópico A, que ficou 5.1A, máquinas e equipamentos, e 5.1A, computadores, devido ao tempo de vida útil que eles têm, é diferente. Então, a vida útil das máquinas é de 5, e a depreciação anual eu tenho de 9 mil. A depreciação mensal sendo de basicamente R$800, e a de computadores sendo a depreciação anual de 2 mil, e a depreciação mensal de R$166. Daí a 5.1B, que é móveis e utensílios, a vida útil é de 10 anos, a depreciação anual dela é de 791 e a depreciação mensal é de 65,92. Bom, o total dessa tabela é de 59.310. Bom, a estimativa dos custos fixos operacionais mensais, que é tudo que a empresa vai ter que pagar, que é para ela funcionar normalmente, como IPTU, a conta de água, energia, telefone e afins. O total dessa tabela vai ser de 44.276. Bom, o demonstrativo de resultados. A gente pega o tópico 1, que é a receita total com vendas, que é o item 5.5, que é 96 mil. O total vai ser esse mesmo. O item 2, que é os custos variáveis total, que é o 5.8, mais o 5.7 subtotal 1 e o 5.7 subtotal 2. Eu vou quebrar ela aqui e explicar para vocês. Então, o 5.8 são os custos de materiais diretos, ICMV. Para baixo dele é o imposto sobre vendas, que é o 5.7 subtotal 1, e o gastos com vendas, que é o 5.7 subtotal 2. O total do tópico 2 vai ser de 25.305. O tópico 3 é a margem de contribuição, que é o total de 1 menos o total de 2. O total de 3 vai ser 70.694. O item 4 é os custos fixos totais, que é a tabela 5.11 que a gente também ainda não viu. Mas o total dela é 44.276. O total de 4 vai ser esse mesmo. Então, o resultado operacional que vai mostrar para a gente que é lucro e prejuízo é o item 3 menos o item 4. Então, o resultado foi de 26.418,7. Então, a gente teve lucro.
O plano financeiro, que é o indicadores de viabilidade. São projeções que ajudam a empresa a tomar decisões em cenários específicos. A gente tem 3 fórmulas que a gente vai usar para fazer a conta, que é o ponto de equilíbrio, lucratividade e rentabilidade. Bom, o ponto de equilíbrio, ele vai começar com o custo fixo total, dividido pelo índice de margem de contribuição. O índice de margem de contribuição a gente faz pela receita total, menos o custo variável total, dividido pela receita total. A gente só substitui os valores, a gente chega no IMC de 0,74. O ponto de equilíbrio, substituindo os valores também, fazendo essa mesma fórmula, a gente chega em 59.832. O ponto de equilíbrio, ele é um estado onde a gente não perde nem ganha. Então, chegando nesse montante, a gente fica estagnado. Para baixo dele é prejuízo e para cima é lucro. A lucratividade, ela vai ser o lucro líquido dividido pela receita total, vezes 100. Aí a gente substitui ela, os valores, né? A gente faz ali vezes 12 porque é anual. E continuando dessa forma de substituição, a gente tem a lucratividade de 27,52%. O prazo do retorno de investimento, que é o investimento total dividido pelo lucro líquido. Fazendo a forminha da substituição, o nosso prazo de retorno é de aproximadamente 3 meses. Bom, a construção de cenários, que é o cenário provável, o cenário pessimista e o cenário otimista. O provável é o que eu venho mostrando até o momento. O pessimista, a gente colocou menos 60%. Fazendo toda aquela mesma tabela, a gente chega no valor de menos 18.761. E o cenário otimista é quando a gente tem um aumento de 30%. Fazendo todas aquelas mesmas tabelas, a gente chega no valor de 50.613. Bom, a matriz SWOT, que ela é uma ferramenta que ajuda a gente a perceber as nossas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, sendo elas controláveis ou não. Então, as forças da minha escola é que eu tenho professores com experiência no exterior e o intercâmbio. As nossas fraquezas, que são poucos horários e um preço um pouco mais alto. As oportunidades é o contato com estrangeiros e as ameaças pode ser pouca matrícula, porque a escola de inglês é bem popular aqui em Indaiatuba. E após fazer toda essa avaliação, eu acredito que, por mais que tenha muitas escolas de inglês aqui em Indaiatuba, a probabilidade da escola Duke of Edinburgh ter lucro é muito alta. E a conclusão é que, como eu tinha dito para vocês, esse é o primeiro TCC que eu faço, eu fiz sozinho. Eu escolhi o tema e tudo em volta dele, porque é algo que eu gosto mesmo. E após concluir o curso, eu comecei a prestar atenção em coisas na empresa que eu trabalho que eu não prestava. Então, eu tirei muito desse curso. Bom, as matérias usadas eu coloquei todas, porque eu realmente usei todas. E agradecimento, com certeza, a Deus e a mim mesmo por não ter desistido, porque foi difícil. E após o curso, eu pretendo sim continuar na área de administração e crescer nesse ramo. Então, para qualquer pergunta, esclarecimento, eu sou o Bruno Barbosa. Mas antes, rapidinho de vocês perguntarem, eu não sei se conta como parte da apresentação, eu trouxe algo que seria como um mimo para os meus clientes quando eles fecham um negócio comigo. Eu poderia pegar para mostrar para vocês? Por favor. Bom, eu tomei a liberdade de fazer um para cada, porque ó, pode ser um souvenir, ou um porta-treco, ou um token, como vocês quiserem chamar. É a bandeira da Escócia. Dentro dele tem um mapa da Escócia e o logo da minha escola também. Muito obrigado. Sensacional. Eu ia fazer algo que simulasse uma página do livro, mas aí eu pensei que eu queria fazer algo legal, porque para mim marcou, como é um souvenir, eu queria que para vocês também. Muito obrigado. Vou deixar aqui. Tá? Bom, então eu concluo com isso. Não. E aí eu tenho 2 para os parceiros. Valeu. Muito obrigado pela apresentação. 19h40? 19h40. 40 minutos. Então, fechou.
Cada um por Pode. ordem. Você vai. Localidade, pode puxar o Pode puxar? aí a gente vai passando. Bom. Bruno, parabéns pelo trabalho, né? Eu gostei muito da apresentação e alguns tópicos, né, que eu achei interessante na leitura, né? É que eu achei falta na apresentação que você colocou um detalhe bem importante que você analisou conforme o príncipe de Filipe, né? Que é a valorização das pessoas. Sim. Isso aí é um ponto importante que você, né? Eu achei muito interessante e eu quis procurar isso aí dentro do seu trabalho. Aí eu vi isso aí no seu trabalho social, né? O que você vai fazer. Isso aí é uma coisa assim que é bem chamativo, bem interessante. Porque é o ponto principal, né? Que é a valorização das pessoas, né? Quer dizer, se você não valorizar as pessoas, inicialmente você não vai ter um retorno, né, para o seu negócio, né? Então não adianta você pensar só em lucratividade, você tem que pensar um pouco também na parte de valores, né? Mas também tem que ver também a motivação das pessoas, né, na sua escola. Né? Então aí você demonstrou muito que você tem paixão pelo inglês, né? Gosta muito, né? Então isso é conseguimos ver esse seu trabalho. Na realidade aqui também eu verifiquei também a lucratividade, 27,52. É uma lucratividade assim que é realmente assim seria importante, né? Você tem como você ter retorno, né? E também você não está galgando assim, uma coisa assim que seria, né, começando aos poucos, né? Então a ideia eu gostei muito também dessa parte aí. A descrição de cargo também, eu li que você também trabalha a parte de professores, né? Então professores da minha capacitação, né? E aí as perguntas que eu vou fazer para você assim são bem, são assim, eu queria saber do estudo da concorrência que você fez, porque foi avaliado no preço total os benefícios de intercâmbio, Jamaica, Nova Zelândia, isso aqui foi avaliado também isso aqui, esse intercâmbio das outras escolas também, porque você tem que ter né, ter custo para isso, né? Você chegou a avaliar isso aí nas outras escolas, assim, como fazendo uma comparação, Então, no preço que você colocou lá no valor, né? Que eles colocou, né? Eu só queria saber, entendeu? Mais essa ideia quando você avaliou esse preço. As outras escolas, É. pelo que eu pesquisei, elas ajudam você na forma do intercâmbio, mas elas não da maneira direta como a minha escola vai fazer. Ah, Como, por exemplo, a CCAA, ela pode te dar o curso e daí ela te indica uma agência de turismo, uma agência de intercâmbios parceiras deles, mas aí não é mais parte da escola. É você e a agência que resolvem tudo isso. A minha escola não, a minha escola ela já teria um contrato meio que com a agência e a gente já teria algo mais certeiro do que ia fazer. Então essa é a diferença. a diferença é que você conseguiu acertar esse contrato aí que você consegue embutir nos preços. Sim. Você consegue igualar um pouco o preço ali, né? Isso. Ah, então, entendi. E na parte na parte do cenário otimista e pessimista, né? Eu avaliei nós pessimista 60%, porque isso aí assusta, né? Ah, Por que chegou nesse detalhe de 60%, assim, né? Pessimista, né? porque eu reparei que tem muita escola de inglês aqui, muita. E o professor mesmo, Wilson, disse que para todo mundo tem um lugar no sol, então às vezes fica meio difícil da concorrência. Então eu queria ver um cenário bem ruim mesmo, Bem ruim, né? para saber o que estava por vir, para se preparar para o pior, né? Aí você não assustou, né? Assustou um pouco? Um pouco, muito. Muito, não, tá bom. E os profissionais aí também, eu vi pelo salário, né? Que você falou que é uma força que precisa ter experiência no exterior, né? Esse salário aí que se fornece para eles, assim, estaria dentro do... Você pesquisou salário de professores, assim, porque você queria maestria, você colocou maestria, né? Na língua estrangeira, né? Então, Sim. Então, aí a maestria na língua, eu quis dizer como as provas de proficiência, como o TOEFL, o TOEIC, a Cambridge. Isso é uma proficiência. Então, você seria apto a dar aulas. E a experiência no exterior seria um intercâmbio, mesmo que seja de estudo, que seria o de 6 meses. Então, não agrega tanto assim no valor do professor. Assim, não desmerecendo, mas o valor que eu estou pagando é um valor justo. É um valor justo, né? Sim. Você foi analisado, Isso. tudo, mesmo tendo toda essa capacitação do professor, né? Tá, já. Então, eu acho que mais as perguntas que eu quis falar, eu queria também, esse trabalho social que me chamou muito a atenção também, né? Esse trabalho social, você falou que vai fornecer bolsas, né? Isso. E até dessa classe C, você colocou ali, a pessoa, um preço também que o pessoal se avaliou também pela capacidade dessa classe de pagar, porque a C também é já um pouquinho mais, né? Então, aí a classe C,
é um pouquinho mais diferente, porque como a gente tem a forma de pagar por boleto em tantas vezes, eu acho que a renda C ela ainda consegue fazer. Agora, a renda D é uma... Como eu posso dizer? É algo que a gente realmente quer fazer para esse público, e para ele sim seria 100% gratuito, todos os livros, todas as aulas, tudo. Agora, para os outros, não. A gente poderia estudar algum desconto, vendo a renda da família e tudo mais. Mas a princípio é só para D mesmo. Então. É porque eu gostei muito dessa avaliação, porque você foi avaliando conforme a classe para fazer o seu preço, né? Então, eu achei interessante. Porque não adianta você galar uma classe A com uma classe C, que depois vai ser, né? Sim. Mas tá bem, Bruno. Muito obrigado pela apresentação. Professor. Parabéns, né? Obrigado. E continua. Continua com essa paixão sua. Obrigado. Grande homem. Brunão, cara, confesso que é um desafio interessante quando a gente começa a ver um trabalho relacionado à escola, né? Você tem uma vivência aqui, você tem a questão da vivência da língua inglesa, você tem aí vários atributos para somar nesse seu trabalho, então você consegue ter um overview bacana do mercado. Isso é sensacional. Então, eu tenho alguns pontos aqui, tá? Eu tenho 2 perguntas muito cruciais que eu preciso fazer, que eu preciso entender plenamente para eu poder seguir. Vamos lá. Quando a gente fala do intercâmbio, é uma das coisas que ficou na minha cabeça. Sim. Para a empresa ir bem no mercado, ela tem que ter um diferencial competitivo muito claro. Senão, você vira mais uma. E pelo que eu entendi no teu trabalho, o intercâmbio é aquela cerejinha do bolo, né? É aquilo que o cliente vai olhar e vai falar assim, pô, é por isso que eu quero estar aqui. Quando você avaliou colocar o intercâmbio, esse intercâmbio já está incluso no custo ou não? Ele é um valor à parte? Não, então, professor, foi legal o senhor perguntar, porque até no slide eu tinha comentado que ele vai ser disponibilizado se o aluno quisesse, mas ele é à parte mesmo. Entendi. Você pode começar pagando do começo do curso, mas se o aluno estiver no 3º módulo e quiser iniciar, ele pode também. Entendi. Então, basicamente, o intercâmbio é um extra caso o aluno queira. Isso. Tá. Então, do restante, você acaba sendo concorrente com as outras empresas meio que por igual. Sim. Okay. A única coisa que diverge um pouco é o método de aulas. A metodologia que você falou, né? De 3 horas aula, tem ali. Falando até, inclusive, dessas aulas, você chegou a calcular qual que é a capacidade máxima das suas salas? A capacidade máxima é de 6. 6 alunos? Então, deixa eu pensar. No seu cenário otimista, você estava acima de 6 alunos? Não, porque eu pensei em todas as salas com 6 alunos, mas como eu tinha falado da disponibilidade de horários, não é só uma sala por dia. Então, eu posso ter Então tem essa variação de salas, tem a disponibilidade, uma libera, vai para outra. Isso. Perfeito. Então aí a gente consegue encaixar. Cara, vamos lá os pontos positivos do que eu vi aqui, que eu gostei e fiz até várias anotações. Em termos de empreendedorismo, os toques que eu estou falando aqui é até interessante para você começar a absorver. Se você for querer colocar isso em prática, eu acho até muito bacana você olhar alguns detalhes. Você aproveitou bem essas sazonalidades. Acho que escola que fala idiomas, escola de idiomas, no caso, ela precisa realmente absorver isso. Que isso a gente já vê em algumas escolas, como Halloween, você vê essas datas comemorativas. O que eu gostei é que você vai além da cultura americana, né? Isso é sensacional. Pô, você já trouxe aqui uma coisa totalmente diferente e inusitada. Então, trabalhar a língua, não só falando de Estados Unidos, né? Mas existe uma globalização toda, um mundo todo que fala esse inglês e não vem só dali. Perfeito. Isso é uma colocação sensacional. Descontos de parceria também, excelente. Oportunidade de mercado é isso. Marketing de conteúdo, parabéns por ter inserido isso no teu trabalho. O mundo hoje é movido a isso, principalmente dentro do marketing. Hoje a propaganda não parece propaganda. E é assim que funciona. Você traz a informação, a pessoa se interessa pelo seu produto, para depois ela criar relacionamento. Muito bom. Ação social, muito bem pontuada. Acho que toda empresa hoje em dia tem que ter uma ação social, sim. Toda empresa tem que ter uma visão de mundo mais humana e não visando só o lucro. E como a gente aprendeu na aula de empreendedorismo, né? O dinheiro é uma consequência. Isso. A gente tem que ter um objetivo, tem que ter um porquê, tem que ter um do que querer estar ali. Sim. E aí depois a gente vê o sucesso. Isso aí é consequência. Perfeito. Meus pontos positivos foram esses, caras. Do resto, a única coisa que eu senti falta, tecnologia. Quando você fala do teu material, o que você tem de tecnologia pro cara? Você vai oferecer material digital também? Sim.
Ah. O material, ele vai ser feito pelo login, como eu tinha mencionado, Uhum. e daí o aluno tem a matrícula no meu cadastro, lá no meu site interno, aí ele vai entrar, vai ser igual como é no Zoom, sabe? Ele vai colocar a aula lá, vai rolar, ele vai baixar o livro. Só que a partir do momento se ele quiser cancelar, ele não vai receber mais nada. Ele ainda tem o que ele baixou, o que ele comprou e pagou, mas aí ele não tem nada além. Ele ainda continua recebendo as dicas do e-mail, mas como é sem compromisso, a gente já não conta mais. Perfeito. Excelente. Obrigado, Brunão. Obrigado, professor. Parabéns, Bruno. Obrigado, professor. Passou nervosismo, ansiedade? Ah, até que sim. Até que sim, né? Muito bem. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Em termos metodológicos, ele ficou um trabalho bonito, né? Bem no visual, bem interessante. Eu digo que a beleza, quando eu digo, é conteúdo, espaçamento de forma geral, formatação. E você vê porque valeu a pena tanto pegar no pé? Nossa, professor, mas tem que ser assim, tem. Tá aí, ó. Você viu a prova, ele ficou, né, bem interessante. Mas vamos lá. Por que do nome da escola Duke de Edinburgh? Explica melhor o porquê do nome que você escolheu isso. Então, professor, como o professor tinha mencionado, esse é o título do falecido Príncipe Philip, mas ele não foi o primeiro Duque de Edimburgo. E eu escolhi esse nome para uma escola de inglês porque eu casei o inglês por ser uma escola, um lugar onde você aprende, óbvio, e porque eu percebi que online as pessoas estão muito, elas são muito sem educações, ninguém aguenta mais ouvir a opinião do outro e sem xingar. E para um duque, não precisa nem ser o rei ou o príncipe, mas o duque, que é uma pessoa comum, embora seja um nobre, uma pessoa comum, ela tem que ser o exemplo da sociedade, ela tem que ser o exemplo daquele povo. É um exemplo a ser seguido, ele tem que ser, como o professor disse, ele tem que ser honrável, ele tem que ser amoroso, paciente, todas as boas qualidades que você procura em alguém. Então, a minha escola, além do inglês, eu queria ensinar isso para eles, essa parte dessa humanização, sabe? Que eu vejo que na internet, basicamente, já não existe mais. E por que o símbolo do leão ali na... Porque o leão é a realeza. Ah, muito bem, né? Você comentou a respeito, pegando um pouco o gancho aqui do Pedrinho e do professor Rafael também, né? A respeito do intercâmbio. Você citou na apresentação que o valor que pagaria pelo intercâmbio ele é muito próximo do real na conversão em termos da moeda local. Aí, assim, o que a gente vê é que Estados Unidos, Canadá, Austrália são países que são considerados como the best para você praticar o inglês. Esses países, por exemplo, Barbados, Jamaica, Nova Zelândia, ilhas lá que você colocou, ele tem uma condição em termos de cultural, de que o aluno possa colocar em prática o ensinamento que você pretende oferecer e tem trabalho para esses alunos também, porque o intercâmbio presume que ele vai estudar um período e vai trabalhar um outro período. Esse intercâmbio já está calcado em cima disso? Já vai praticamente com uma vaga de um local para ele fazer intercâmbio trabalhando e tem condições para que ele possa praticar o inglês que vocês ensinaram? Sim, então, professor, partindo de pontos, a única diferença que eu vejo entre Austrália, Canadá, Estados Unidos, de Trindade e Tobago, Barbados e qualquer outra, é que esses países específicos, eles não foram colônias de escravos, eles foram colônias de repovoamento, sabe? De exploração, como a América anglo-saxônica, é diferente da América Latina. Então, a diferença é simplesmente pela história, porque Barbados foi tirado deles e dos Estados Unidos foi agregado de outros lugares, como do próprio Reino Unido e da Austrália. Então, a respeito do inglês que eu vou ensinar, eles podem sim usar nesses países, porque eles têm o inglês como o idioma materno deles. E a parte de eu escolher esses países específicos foi porque quando você pensa no intercâmbio para falar inglês, a maioria das pessoas, ou 90%, fala Estados Unidos. Só que para um brasileiro ir para lá, de forma legal, pagando todos os tipos de vistos, todas as tributações, é muito caro, só pelo valor do dólar. Então, por exemplo, Barbados, que agora já não é mais um território estrangeiro do Reino Unido, ele agora se dissipou e agora é um país, é uma república. Então, teve um aumentinho no dólar deles também. Mas é muito mais próximo. Quando eu vi
era R$1,12. Muito diferente. Então, a respeito do trabalho, eles também conseguiriam, porque quando você vai fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, você pega muito trabalho de babysitter ou de algum trabalho de staff, que é de limpezas. Lá você pode fazer isso também, como é muito voltado para o turismo. Você poderia trabalhar nessas partes, porque Barbados principalmente vive muito de turismo. Legal, legal. No cenário pessimista, 60% menos, né? Que você não teria assim tantos alunos. Como que ficaria a parte administrativa da tua escola? Isso utilizando o quadro de necessidade de pessoal. Como que ficariam esses colaboradores? Bom, caso chegasse a esse cenário, a probabilidade da tomada de decisões que eu teria era de diminuição de colaboradores. Essa seria a primeira que eu faria. E esses 30% positivo, a demanda de 30% a mais, você consegue com o seu quadro de colaboradores suprir? Sim. Ou teria que contratar mais pessoas? Eu conseguiria suprir, como eu disse para o professor Rafael, porque não é só uma sala por dia. Elas têm duração de 3 horas, mas eu poderia encaixar 5 salas por dia. Então, e as salas, elas não é uma turma toda semana, seria uma turma por 2 dias. Então, poderia ser de segunda e quarta, ou um dia só sábado, esse tipo de cronograma. Seria bem flexível nessa parte. Então, caso chegasse a mais 30%, eu teria como suprir essa necessidade sem ter que aumentar o pessoal. Ok. Você falou que você tem 1 milhão para investir, né? Usou só 100 mil. Você vai investir os outros 900 mil em algum outro lugar? Não, professor, aqui eu tenho 1 milhão, mas eu resolvi investir só 100 mil. O cara, tá vendo? O cara acho que aprendeu bem a administração na escola, hein? Devagarzinho. Tá ali, né? São pessoas muito bem ali, né? De caixa aqui, né? Nessa escola aqui, né? Vê como que é. Então vamos lá para a última pergunta minha, Bruno, a crucial de todas. Se você tivesse realmente na prática 100 mil reais para investir, porque isso aqui não deixa de ser um modelo fictício. É talvez um sonho que ele gostasse, né? Talvez tivesse a vontade de colocar em prática e nós conversamos e infelizmente você não tem esse montante. Se você tivesse realmente 100 mil reais e montasse a escola, você montaria ou você não montaria hoje, no dia de hoje? Bom, professor, pegando do princípio que é algo fictício, então muitas das experiências que eu falei ali é mentira. Mas se eu tivesse, com certeza. Você montaria? Montaria. Ok. Bruno, parabéns. Uma dúvida. É um sonho? Ah, é? É? Tá Sim. vendo? Então, acho que assim, o dinheiro você pode não ter. Mas hoje a gente tem 1000 maneiras de conseguir. Então, se é um sonho, cara, pesquisa, entenda um pouco mais sobre financiamento, investimento anjo, entender um pouco, de repente isso aí pode virar um plano de negócio, pesquisa sobre BNDES, vai a fundo, porque eu acho que você não é o cara que corre atrás do dinheiro, eu acho que você é o cara que corre atrás das pessoas. Você trouxe 3 histórias aí, da qual um era um rei, o outro era uma colônia, no qual o outro era uma civilização, e nas 3 você valorizou pessoas. E são caras assim que vão longe. Obrigado, Continua. professor. Obrigadão. Que nós conversamos uma aula, né? Se a pessoa tem um objetivo e não tem o capital, ele tem chance de dar certo? Lembra que nós debatemos bastante? Mas se ele não tem capital, não, mas ele tem objetivo, ele consegue transformar o objetivo dele em captação financeira. Então mantenha o foco, objetivo e sonhe. Não pare de sonhar, não. Sonho ainda não paga imposto. Tá bom, Brunão? Obrigado, Valeu, Brunão. professor. Sucesso, cara. Obrigado. Parabéns, Muito obrigado, viu? bicho. Parabéns, Eu que Bruno. agradeço. obrigado do mimo, pelo tá? tempo. É. Aí a hora que vocês abrirem, vocês vão ver o mapa. Tá bom. Edimburgo tá marcado aí também. Por onde eu abro ele? Vamos É lá. só por cima, é igual uma caixinha de relógio.